Hoje eu vou lesar o contribuinte. É isso que muitos policiais aqui do Rio de Janeiro dizem antes de sair para fazer serviço na rua. Você deve estar achando que é brincadeira minha, que é delírio, que eu tô falando isso para chamar atenção, mas não é. Eu já vi vários policiais falando isso, na minha frente, falando para mim, inclusive. Colegas meus que cresceram comigo e viraram policiais já fizeram essa brincadeira. Eu nasci em Oswaldo Cruz, um bairro pobre do subúrbio do Rio de Janeiro, um bairro próximo a favelas, comunidades, um bairro que por muitos anos foi dominado pela milícia. Eu cresci num bairro que era dominado pela milícia do Rio de Janeiro, e tudo aquilo que vocês talvez tenham visto ali em Tropa de Elite, você que talvez não seja do Rio de Janeiro, é verdade. Muitas coisas, acho que 80% daquele filme é verdadeiro. Inclusive nesse vídeo eu quero trazer um pouco do que é verdade ali do Tropa de Elite e o que não é, mas a intenção aqui não é falar exatamente sobre o filme, é falar sobre a polícia do Rio de Janeiro. Acho que já faz tempo que eu não faço um vídeo trazendo informações realmente significativas que trazem coisas que vocês não vão ver ninguém falando por aí. E hoje eu quero falar da polícia do Rio de Janeiro. Eu comecei com essa frase, né, que os policiais falam antes de tirar serviço. Hoje eu vou lesar o contribuinte, porque essa frase é uma das frases mais marcantes e comumente ditas dos policiais cariocas durante muitos e muitos anos, tá? Eu não quero falar aqui que todo policial é corrupto, mas sim, aqui no Rio a gente tem muita corrupção dentro da polícia e sempre teve. É um assunto que todo mundo evita falar, não preciso nem explicar o porquê. Principalmente pessoas famosas, pessoas poderosas, elas evitam falar sobre esse assunto. Vamos trocar essa ideia, esse é o assunto do vídeo de hoje, depois da vinheta. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Marcelo Brock, esse é o canal Marcelo Brock e estou muito feliz em ver você aqui de novo. Antes de continuar o vídeo, eu quero te convidar para deixar o like aqui no vídeo, se você curtiu o vídeo, ou deixar o dislike caso você não goste. E, principalmente, se inscrever no canal vai estar ajudando muito o meu trabalho. Também quero convidar você a conhecer o meu trabalho, @agência Libelo no Instagram. Se você estiver precisando de qualquer arte para suas redes sociais, de edição de vídeo, de tráfego pago, qualquer serviço digital que envolva redes sociais e coisas do tipo, a gente presta esse tipo de serviço e a gente vai estar feliz em te atender. O contato está aqui na descrição. Bom, vamos continuar nosso papo. A polícia do Rio de Janeiro, ela é muito diferente da polícia do Brasil inteiro. Eu não quero falar aqui que é uma polícia especial, diferente, que o Rio de Janeiro é um caso à parte do Brasil. Não, de forma alguma. O Rio de Janeiro está dentro do Brasil, beleza? O Rio de Janeiro faz parte do Brasil. E cada estado tem suas particularidades. É muito improvável que um policial do Acre consiga trabalhar na Bahia. É muito improvável que um policial da Bahia consiga trabalhar no Rio Grande do Sul. E é muito improvável que um policial de Brasília consiga trabalhar no Rio de Janeiro. Cada estado, inclusive o Distrito Federal, tem suas particularidades. E a polícia é algo muito preciso de determinado estado, de determinada cidade, de determinada região do Brasil, beleza? Mas o ponto aqui é, o Rio de Janeiro, ele é um pouco mais diferente do que os outros estados. Não sei nem se está correto gramaticalmente o que eu acabei de falar, mas acho que vocês conseguiram entender. O Rio de Janeiro, ele tem um ponto a mais do que o resto do Brasil. O Rio de Janeiro, ele é um pouco mais tenso, ele é um pouco mais complicado, ele é um pouco mais intenso em diversos sentidos, inclusive na segurança pública. Bom, como eu falei para vocês, não é que toda a polícia do Rio de Janeiro seja corrupta. Eu acredito que a maior parte dos policiais não sejam corruptos, mas a corrupção ela é muito forte dentro do Rio de Janeiro. Isso tem uma série de fatores, como a baixa estrutura, né, que os policiais têm, eles recebem muito pouco, eles muitas das vezes têm que comprar a própria farda, têm que comprar a própria bota, né, eles passam perrengues absurdos. Tem policiais que têm que fazer bico de pedreiro, bico de motorista, tem policiais que inclusive fazem bico para o próprio batalhão, né, que é o RAIS, né, que é um serviço extra que eles fazem ali no seu tempo livre. O policial trabalha muito, ele é exposto a situações extremamente tensas aqui no Rio de Janeiro, né? Inclusive, falando um pouco de Tropa de Elite, a gente tem aquela Operação Papa, né, que acontece ali no primeiro filme, que é quando o Papa vem aqui ao Brasil e o Papa quer no Rio de Janeiro, e ele quer inclusive subir um morro, e aí teve que ser feita uma mega operação para poder dar uma limpada, entre aspas, ali, não tem como dizer de outro jeito, naquela região que o Papa ia subir, ele ia entrar, e o BOPE teve que fazer esforços absurdos para conseguir
fazer essa varredura, essa limpeza para que o Papa pudesse subir o morro com segurança. Eu não lembro exatamente que morro era, se não me engano, era o Morro do Vidigal, mas se eu estiver errado eu vou corrigir na edição. Bom, o ponto é que o BOPE não queria fazer aquela operação, isso já não é dito no filme, mas foi assumido por alguns integrantes do BOPE daquele momento. E naquela operação morreu muita gente, não só bandido, mas como também morreram policiais e principalmente morreram muitos civis inocentes que infelizmente foram vítimas dessa operação. Então, para o Papa poder subir o morro, o Papa tanto queria subir naquela época, ele acabou fazendo várias vítimas, várias pessoas perderam suas vidas, porque no combate entre traficantes e policiais, como a gente sabe, muitas pessoas inocentes ficam no meio e acabam perdendo suas vidas. Tem uma cena muito marcante que foi contada por um ex-coronel do BOPE na época, de que eles fazem uma operação, eles ficam dentro de uma casa que tinha algumas pilastras se protegendo, porque os bandidos meio que encurralaram eles, né? E aí os bandidos atiram, eles esperando até chegar o reforço ali. E quando o reforço chega, o reforço consegue afastar, né, os bandidos que estavam atirando contra eles, mas infelizmente o cara que morava na casa veio gritando, xingando os policiais, né, e com raiva deles, porque nesse fuzilamento que os bandidos fizeram contra os policiais, a mulher dele foi fuzilada, né, tomou vários tiros e morreu, estava ensanguentada lá no chão. Claro que não foram os policiais do BOPE que mataram essa mulher, mas ela morreu fruto dessa operação, né? Os bandidos estavam atirando nos policiais. Se os policiais não estivessem ali, ela não teria morrido, porque não estaria havendo aquele tiroteio. Então, eu não estou fazendo juízo de valor aqui, não estou defendendo bandido, não estou dizendo que eu sou contra operações, estou mostrando para vocês que vocês precisam se colocar também um pouquinho no lugar da população que morreu dentro dessas operações. É muito mais complexo o Rio de Janeiro do que a gente pensa. A gente não pode minimizar o debate, tem que fazer operação, tem que matar bandido e vai morrer gente no meio. A gente está falando de seres humanos, de cidadãos que estão expostos ali de forma inocente no meio dessa situação. Então, eu acredito sim que a gente precisava usar muito mais a inteligência aqui no Rio de Janeiro do que apenas o combate direto. Porque o combate direto, às vezes, ele faz muito estrago e ele gera pouco resultado. Porque, não sei se vocês sabem disso, mas eu também cresci no meio de colegas ali, eu digo coleguinhas de rua que jogavam futebol comigo, que estavam ali no meio, que viraram traficantes. Muitos deles, inclusive, já morreram. Muitos deles hoje estão vivendo dentro de comunidades, em facções, que eu vou evitar citar nomes aqui, mas um deles já me contou, depois de muito tempo encontrando com ele, que existem filas de centenas, milhares de nomes na fila para poder trabalhar na boca de fumo, para entrar para as facções. Então, você matar 10, se matar 15 numa operação, não vai resolver o problema, porque vai ter centenas, dezenas para entrar no lugar, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. Mas voltando ao caso da corrupção da polícia, como eu disse, a maioria dos policiais ele não é corrupto, mas existe um pequeno grupo de policiais, que é uma parcela sim significativa, eu acredito que já tenha sido até maior hoje em dia, um pouco menos, de policiais que são extremamente corruptos no Rio de Janeiro. Eu vi isso de perto, tá? Eu, infelizmente, nasci e convivi com isso durante grande parte da minha vida. Uma coisa que eu tenho que explicar para vocês é que, mesmo os policiais que não são corruptos, eles nada podem fazer, nem passar por cima dos esquemas, dos locais e das situações dos policiais corruptos. Porque tem uma outra coisa que é muito comum entre os policiais aqui, e que inclusive é uma coisa que eu apenas ouvi um policial falando publicamente em podcast, que foi o Miquéias, inclusive, que já trabalhou comigo no União Libertador, uma época, que se aprende uma coisa informalmente dentro da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que é o seguinte: cara, tem uma tartaruga no muro. Isso chama a atenção de todo mundo. Tu olha e pensa, porra, tem uma tartaruga no muro. Ela não subiu lá sozinha. Então, se ela não subiu lá sozinha, não tira ela de lá, porque alguém autossuficiente para pôr ela em cima do muro, colocou ela em cima do muro. Então, quando a gente está falando de corrupção na Polícia Militar do Rio de Janeiro, a gente vê algum esquema, alguma coisa, sempre tem alguém grande envolvido. Então, se você mexe com aquele esquema, com aquela situação, você não vai estar mexendo com aquele policial, com aquele grupo de policiais e de pessoas, ou até de bandidos que estejam envolvidos naquele esquema. Você está mexendo com alguém muito grande que está se beneficiando com aquele esquema, que criou aquele esquema ou que protege aquele esquema. Então, a não ser que você seja muito grande,
ou a não ser que você tenha muita força, alguém muito grande te protegendo, você não deve de forma nenhuma mexer com aquele esquema. E é basicamente nisso que se pauta a polícia do Rio de Janeiro e a corrupção aqui no Rio de Janeiro, tá? Existe algum desses esquemas que envolvem vereadores, deputados, traficantes, policiais. É uma zona. Não só coisas do Rio de Janeiro, mas evidentemente coisas ligadas a Brasília também. Eu não posso citar nomes, eu não posso citar facções, nem nada do tipo, eu só estou falando da instituição Polícia Militar, que é uma instituição que eu respeito, que eu sei que tem muita pessoa honesta lá que trabalha. Eu vi muitas pessoas boas dentro da Polícia Militar, eu vi muitos policiais sofrendo, tentando trabalhar na Polícia Militar, porque não é fácil, eles ralam muito. Inclusive meu avô, um dos meus avós, ele foi policial militar durante muitos anos, e eu respeito muito, não só ele como o trabalho dele, beleza? Mas é fato, alguns policiais saem falando, hoje vou lesar o contribuinte. E essa frase ela não só é muito comum, mas ela realmente é executada. Os caras saem ali do batalhão para lesar o contribuinte. Aqui no Rio de Janeiro você pode ser assaltado, eu vou botar assalto entre aspas, tanto por um bandido quanto por um policial. Você pode parar numa blitz de noite, ou você pode ser parado pela polícia e ele vai procurar no seu carro ou ali alguma coisa que você fez, algum erro, sei lá, você passou um sinal vermelho, o que é muito comum aqui no Rio de Janeiro de noite. Os cariocas eles não têm hábito de parar em sinal vermelho, muito menos à noite. E ele vai virar para você e vai dizer, olha meu querido, você tem que me dar alguma coisa aí para eu não te multar, para eu não te prejudicar, e aí, o que você tem para perder? E aí então vai te parar um policial num lugar escuro, com um 762 cruzado, com poder de te multar ou fazer sei lá mais o que, falando que você tem que dar algum dinheiro para ele para você poder ir. E você, obviamente, intimidado com a situação e sabendo como é o Rio de Janeiro, você vai pegar, vai dar R$100 para esse policial, vai pegar R$200 para esse policial, para você poder ir embora. Isso acontece muito, tá? Eu já passei por isso e várias pessoas aqui no Rio de Janeiro já passou por isso. Então, isso é uma forma que o policial tem de fazer uma renda extra. Eles fazem renda extra dessa forma, literalmente lesando o contribuinte. Então, você não só paga pela polícia, como você também é roubado pela polícia. A polícia vem, pega seu dinheiro. Com isso, aquele policial consegue fazer naquela noite, às vezes, R$1.000, R$2.000. Isso é uma grande renda extra para ele, né? Que vai ajudar ele a viver melhor, com um pouco mais de dignidade, porque o salário realmente é uma coisa absurda. De novo, eu não estou defendendo nada, eu estou falando aqui de uma maneira bem central, de uma maneira até empática, me colocando no lugar do policial, me colocando no lugar do morador da favela, me colocando no lugar da milícia, da população geral, enfim, só para vocês poderem entender o que se passa na cabeça dessas pessoas. Porque como eu convivi com muitas pessoas de comunidade, como eu convivi com muitos milicianos, como eu convivi com muitos traficantes, como eu convivi com muitos policiais, eu consigo entender um pouco a forma qual eles pensam, tá? E aí eu entro no assunto milícia. As milícias, elas não surgiram de uma forma negativa no Rio de Janeiro, muito pelo contrário. As milícias, a grande maioria das milícias, elas eram adoradas pelos cariocas, tá? Elas reduziram bastante depois das investidas, principalmente da esquerda contra a milícia, né? As atuações do Freixo contra a milícia. E hoje em dia a gente tem muito menos milícias do que a gente tinha antes, mas por muito tempo a gente teve muitas milícias no Rio de Janeiro, não só na Zona Oeste, mas também na Zona Norte, e essas milícias eram muito bem quistas pela população, porque elas cometiam erros, mas eram pequenos erros, e elas faziam grandes feitos, elas preservavam muitos bairros, impedindo que se roubasse dentro dos bairros, porque quando alguém era pego roubando, se matava, impedia que se criassem bocas de fumo dentro daquele bairro, impedia furtos dentro daquele bairro também, impedia, enfim, crimes dentro do bairro, porque se existia um grupo ali, não só de policiais, mas como ex-militares e algumas outras pessoas que eram até civis envolvidas, quando alguém cometia algum crime, era informada essa milícia investigava, ia atrás da pessoa e punia aquela pessoa, ou mandava expulsar aquela pessoa daquele bairro, mandando ela ir para longe, ó, não aparece aqui mais senão a gente te mata, ou realmente matava, ou realmente dava uma surra. Enfim, tinha alguma ação de punição impactante que realmente reprimia o crime naquele lugar. E os bairros se tornaram lugares muito mais seguros. O bairro que eu nasci, na época de atuação mais forte da milícia, durante alguns anos, ele era extremamente seguro. Você poderia ficar tranquilo, ninguém roubava ali, ninguém usava droga, ninguém vendia droga, ninguém furtava. É muito raro você ver algum crime. Depois que a milícia saiu, a gente viu, né,
significativamente a volta de muito crime ali dentro do bairro. Muitas coisas erradas acontecendo, justamente porque não havia mais a repressão, tá? Aos poucos esses policiais, alguns morreram, alguns foram presos, né? O Ministério Público, aí, a Justiça e os políticos começaram a apertar em cima da milícia e até a própria população começou a denunciar e reclamar dos atos da milícia, que foi aos poucos ali se dissolvendo, pelo menos nesse bairro que eu nasci, ela não existe mais. Bom, quero deixar claro que não estou fazendo juízo de valor, não estou defendendo milícia ou desdefendendo, estou passando mais uma vez aqui a perspectiva da milícia, a perspectiva da população. Geralmente essas milícias eram formadas por policiais, ex-policiais, militares e tudo mais que viviam naquele bairro, então eles se juntavam para proteger o próprio bairro, tá? É claro que essa milícia cometia equívocos. Eu lembro de uma vez, uma coisa que foi muito marcante para mim, que estava todo mundo numa pracinha ali no meu bairro, que tinha um bar que estava cheio, inclusive. Um desses policiais, que eu acredito que era da milícia, tá? Evidentemente eu não vou citar nomes, nem tenho como garantir nada. Eu sei que ele entrou para matar um suposto ladrão, alguém que tinha cometido algum crime no bairro, dentro de um bar que estava cheio. Ele entrou lá e ele matou um rapaz, né? Deu vários tiros nesse rapaz. Depois ele percebeu que ele cometeu um engano, ele matou um cara parecido, o verdadeiro bandido já não estava mais no bar. Então, infelizmente, o inocente foi morto. A família ficou muito triste, vocês podem imaginar o que foi a situação como um todo, e meio que ficou por isso mesmo, né? Afinal, o que se fazer numa situação dessa, como cobrar? Isso é uma das coisas que acaba mostrando que esse tipo de ação tem impactos negativos também, e que também incomoda a população, e a partir daí começou a ter um rompimento ali de relações entre a população e a milícia, porque começou a se gerar esses problemas. Muitas das milícias começaram a exigir taxas de comerciantes, muitas milícias começaram a vender serviços, cometer abuso de autoridade, não que ser miliciano não fosse já um abuso de autoridade, mas abuso de autoridade, além daqueles abusos que já eram cometidos por esses policiais dentro do bairro. Então, aos poucos a situação foi ficando um pouco tensa, a população já foi ficando um pouco incomodada com a milícia e, enfim. Aquilo foi se dissolvendo em muitos bairros. Eu acho que hoje você tem a maioria dos pontos de milícia concentrados apenas na Zona Oeste, né? E até muitas partes da Zona Oeste já perderam a milícia. Na época ali de 2000 e pouquinho até 2010, 12, 14, a gente tinha uma milícia muito forte, né? Na Zona Norte, na Zona Oeste, até em parte da Zona Sul, Baixada e etc, né? Então, essa questão da milícia, ela é muito verdadeira dentro quando aparece dentro do filme, muito mais até, eu acho, no Tropa de Elite 2 do que no Tropa de Elite 1. A respeito do treinamento do BOPE, eu trabalhei em um parque da Prefeitura do Rio, e nesse parque tinha uma piscina natural que aconteciam treinamentos do BOPE. Eu pude de presenciar alguns treinamentos do BOPE, né? E eu acredito que o que eles faziam ali ao público era algo até leve, e aquilo ali já era bem chocante. Então o treinamento do BOPE era bem pesado. Eu cheguei a perguntar pro policial se realmente aconteciam aquelas coisas, se realmente eles jogavam bebidas no chão, comida no chão pra galera comer, e realmente jogavam, né? Uma mistura, se eu não me engano, suco de caju, carne moída, batata doce amassada, feijão e goiabada. Eu acho que era isso, juntava isso tudo, uma comida toda junta, e jogava no chão para os soldados comerem, para os recrutas comerem, né? Isso é uma mistura que tem tudo, né, que seria necessário ali para dar energia pro cara. E eles diziam que essas estratégias elas não eram de forma nenhuma com o intuito de humilhar humilhar ali o recruta, era mais no intuito realmente de filtrar ali quem eram os policiais corruptos e não. O BOPE, ele tinha acesso às fichas da inteligência do Rio de Janeiro, então quando alguém se inscreve para o BOPE, os comandantes ali que vão fazer o treinamento, eles já sabem quem está envolvido com corrupção ou não. Então eles forçam a barra para expurgar, para expulsar esses caras, para que tenha o máximo possível de policiais realmente bem intencionados e honestos no BOPE. Então o BOPE sempre foi uma força de elite muito mais respeitada e realmente muito menos corruptível no Rio de Janeiro.
do que a polícia militar. Inclusive, eu perguntei a respeito daquela cena da granada também, se aquilo realmente era verdade, se realmente eles botavam uma granada sem pino para o cara não dormir. E também me confirmaram que aquilo ali é verdade, que aquilo ali realmente acontece dentro do treinamento. Se eu não me engano, tem um policial que ajudou a escrever o roteiro do filme Tropa de Elite, ele também diz que isso aí é verdade, eles realmente faziam isso, não apenas para o cara não dormir durante o treinamento, mas também para aos poucos os recrutas irem indo perdendo o medo de mexer com esses equipamentos, com a arma de fogo, né? Para eles irem se ambientando aos equipamentos, né? Perdendo aquela sensibilidade, aquele medo. Então, uma estratégia que também era utilizada. Então, sim, o BOP é sinistro. Eu não sei dizer assim, afirmar se o BOP ele é muito mais poderoso, muito mais bizarro e sanguinário do que as outras forças de elite, né, as outras tropas de elite das polícias militares ao redor do Brasil, mas eu tenho certeza que se não for, o BOP deve estar entre uma das três mais aí do Brasil, tá? Bom, inclusive, falando a respeito disso, uma explicação que eu acho que é interessante dar para muita gente aqui nesse vídeo, que é uma pergunta que já me fizeram bastante, é o porquê que as UPPs não deram certo. Bom, as UPPs elas não deram certo porque não é que elas não tenham dado certo, elas deram certo. Só que elas não continuaram dando certo. Porque para fazer o PP continuar dando certo, era necessário que houvesse a mesma estrutura, praticamente, ou algo bem próximo da estrutura que foi empenhada para se implementar. Quando a UPP é implementada, é uma união entre a Polícia Militar, entre a tropa de elite, entre o Exército, entre a inteligência, enfim, uma série de fatores, uma série de instituições de segurança pública. No decorrer do tempo, a UPP meio que ficou só a critério da polícia. A polícia sozinha, ela não tinha efetivo para manter a UPP. E então a polícia começou até a recrutar muito mais efetivo de uma maneira desesperada, o que levou a levar muitas pessoas sem treinamento para dentro da polícia. Posteriormente, essas pessoas tiveram que fazer treinamentos subsequentes de treinamentos de reforma, eu não sei se eu posso dizer assim, mesmo depois de formados, porque foi feito um treinamento rapidinho para que aqueles recrutas virassem policiais. Eles não estavam muito bem treinados para lidar com determinadas situações, então tiveram que fazer alguns treinamentos de reforma com esses recrutas, para tentar encaixar eles ali dentro da UPP, para que eles pudessem trabalhar. Aos poucos, o Estado foi dando menos dinheiro ali para os policiais se manterem dentro da UPP, aos poucos o tráfico foi voltando, foi tomando algumas partes da favela, e a UPP hoje meio que é mais um teatro, né, do que qualquer outra coisa. Ela serve ali para manter um mínimo de organização dentro de algumas favelas, mas o tráfico hoje ele já está presente em todas as favelas que foram ocupadas. Sim, as favelas chegaram a ser todas reocupadas pelo Estado, deixando claro para gente que de fato é possível tomar de volta essas áreas que foram ocupadas pelo tráfico. Mas não adianta só tomar de volta, você tem que tomar de volta e você precisa investir em policiamento, em efetivo para estar ali dentro, você precisa investir em inteligência, porque quando a UPP ela foi formada, a UPP foi formada para agir com inteligência, ela não foi formada para agir com força bruta. E isso mudou um pouco o fato das coisas. Por quê? Tirou o medo que os bandidos tinham da polícia. Quando havia uma operação dentro de uma favela, antes das UPPs, geralmente quando havia uma operação séria, como a operação do Papa que eu citei, quem ia era o BOP. E o BOP é uma força policial sanguinária. O BOP entra para resolver. O BOP entra para cumprir o que tem que ser feito. Então o BOP entrava arregaçando com os bandidos. Eu não digo isso só no sentido de sair matando, não, porque o BOP prendia muito mais do que matava. Mas eu digo no seguinte sentido: o BOP entrava, o cara tava aqui esperando a polícia chegar, quando vinha um cara por trás dele com um saco, já metia na cabeça, amarrava, dava 2 porradas, algemava e levava preso. Então, os bandidos, os traficantes do Rio de Janeiro, eles temiam muito a polícia nessas operações. Porque depois do BOP vinha a polícia também, que já entrava para prender todo mundo, né? Para, enfim, fazer as operações. Depois que a polícia começou a agir com inteligência, que a polícia começou a evitar dar tiros, porque por causa daquilo que eu expliquei, inclusive daquela situação daquela mulher que foi baleada, toda operação, todo tiroteio acabava gerando mais transtorno do que resultado dentro da favela. Entenda o que eu vou falar.
Você vai prender um bandido que tá ali vendendo droga. Ele vai reagir, ele vai trocar tiro contigo, ele vai se esconder na casa de um civil, vai pegar uma bala perdida numa criança, vai pegar uma bala perdida em algum morador ali que não tem nada a ver. E às vezes, para prender um cara que tá vendendo droga, você mata inocente. Então, era muito mais. A polícia tentou começar a agir com inteligência, entendeu? Isso fez com que os bandidos ficassem muito mais à vontade. Isso fez com que o bandido passasse a conviver com o policial dentro da comunidade, a ver quem são os policiais, a conhecer os policiais. Isso aos poucos foi gerando uma série de situações, porque aos poucos os policiais começaram a ficar então com medo até de agir, porque eles estavam todo dia ali dentro. Antigamente a polícia entrava, fazia operação e ia embora, ninguém sabia quem era policial, mas a partir de um tempo o policial estava morando ali dentro. Olha como é complexo toda a situação de segurança do Rio de Janeiro. Se você parar para raciocinar, eu não vou diluir tanto, porque eu acredito que você que esteja vendo esse vídeo até esse momento, você é uma pessoa que tem algum entendimento ou algum raciocínio para poder entender o que eu estou falando. Mas olha como ficou complexo a vida do cidadão dentro da comunidade. Somando isso a uma verdade que a esquerda cobra muito, que a esquerda tem razão, e não é que a direita não cobre, mas a direita deveria dar mais atenção para isso, é que a segurança não se faz só com polícia. A partir do momento que as UPPs foram instauradas, era necessário que o Estado levasse educação, que o Estado levasse mais saúde, mais entretenimento para dentro da comunidade, para aquelas pessoas. Isso era fundamental, coisa que não aconteceu, porque o Estado ele é ineficiente, tá? Então, isso não aconteceu. Existe um caso aqui que eu posso contar para vocês, inclusive, que esse caso que foi relatado pelo próprio Miquel também, que eu acho muito interessante ele ter contado, que era um dia que ele estava fazendo, estava de serviço, e foi num período que a UPP já tinha partes tomadas pelo tráfico e partes que ainda eram tomadas pela polícia, olha que doideira. E tinha uma rua, que era a rua que cortava essa comunidade, ele estava passando de carro, e tinham dois caras brigando e um cara batendo numa mulher, uma confusão. E a população aqui, socorro, ajuda, enquanto ele passava com a patrulha. Só que na rua, isso era numa esquina, naquela rua para a esquerda ele que ele poderia entrar para poder resolver aquela situação, era uma rua que já era dominada pelo tráfico no final. Então, se ele entrasse ali com a patrulha, se ele entrasse na rua, os traficantes compreenderiam que eles estavam entrando para ir na boca, invadir a boca. E os traficantes provavelmente trocariam tiro com ele e com a polícia. Então, ele ficou naquela situação, cara, se eu for embora e não fizer nada, eu não vou estar cumprindo meu dever e a população vai se sentir insegura. Mas se eu entro ali, eu vou causar um problema pior para quem está brigando e para quem está dentro da rua. Porque o que é uma briga vai acabar virando uma confusão maior, um tiroteio. Eu posso me ferir e eu ainda posso ferir várias pessoas inocentes que estavam ali na rua. Crianças brincando, pessoas bebendo no bar e tudo mais. Então olha a situação do policial no Rio de Janeiro. Olha como eu falo que o caso do Rio de Janeiro é muito mais complexo do que qualquer outra coisa. Quem vier com uma simples solução para o Rio de Janeiro é uma pessoa que é burra ou que está sendo mau caráter, porque não existe uma simples solução para o Rio de Janeiro, tá? Pelo menos não para a questão de segurança pública. Então ele falou que ele ficou ali, aí de repente desceu um traficante, o traficante desceu, foi lá, deu 2 tapas na cara de cada cara, falou um negócio no ouvido deles, parou com a briga e virou pro Miquel e falou, Miquel, vai lá, cara, tá tranquilo, resolvido. E aí ele foi embora. Isso é um caso que foi bacana ele contar, porque esse caso ilustra definitivamente o que se tornou a situação das UPPs e o que é também o Rio de Janeiro. É mais um caso aí para ilustrar toda a situação. Por fim, eu quero deixar claro nesse vídeo que as pessoas precisam entender que a polícia ela não existe para proporcionar segurança. O Estado ele não quer proporcionar segurança, não é a intenção do Estado. A intenção do Estado é passar uma sensação de segurança para as pessoas. É para que as pessoas se sintam seguras, mas não que efetivamente elas estejam seguras. Porque elas não estão, definitivamente não. Principalmente no Rio de Janeiro. E principalmente essa sensação de segurança e o mínimo de segurança que talvez seja proposto pelo Estado, ele é principalmente para as pessoas ricas e para as partes mais evidentes do Estado. Se você observar o policiamento no Rio de Janeiro, em qualquer outro lugar, a maior parte do efetivo está concentrada no centro, nas regiões mais ricas e centrais, e ele vai se dissolvendo quanto mais ele vai avançando para as zonas periféricas. Então,
você tem uma grande concentração de policiais no centro do Rio de Janeiro, e nas partes mais periféricas, nos últimos bairros do Rio de Janeiro, você tem uma, duas patrulhas, né, espalhadas por cada canto. Você tem quase que polícia nenhuma, entendeu? A proporção de policiais pelo tamanho, pela quantidade de pessoas é muito inferior, porque as zonas periféricas importam muito menos do que as zonas centrais, tá? Então a polícia ela não serve fundamentalmente para proporcionar segurança, é mais uma sensação de segurança, principalmente para quem tem mais recurso. Historicamente sempre foi assim, tá? Historicamente sempre foi assim. A Polícia Militar do Rio de Janeiro ela nasceu com esse intuito. Eu posso contar um pouco melhor no outro vídeo a história da Polícia Militar, quando ela nasceu, o que ela representa e para que ela foi criada no Rio de Janeiro, dentre outros pontos. Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, mas eu acho que é basicamente isso. Acho que a ideia foi um pouco passada. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mais uma vez, deixa o like no vídeo. Se tiver algum comentário, alguma coisa a acrescentar, deixa aqui embaixo que eu sempre leio todos com o maior carinho. Um abraço e até a próxima.